Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós estaremos abordando aqui um tema sugerido por um de nossos colegas, que é o tema relativo à tensão de offset. Antes de iniciar propriamente o tema, eu gostaria de deixar bem claro aqui que qualquer dúvida, por mais simples que seja, ela tem a sua importância, né? Como é que a gente consegue mensurar essa importância? A partir do momento que eu tenho uma dúvida e essa dúvida passa a me impedir de progredir nos meus estudos, obviamente essa dúvida ela vai ter certa relevância, ela vai ter certa importância, né? Muitas vezes a gente acaba passando por cima da dúvida e futuramente, na continuidade dos nossos estudos, a gente começa a observar que em função, né, da falta ou da lacuna não preenchida por um determinado conhecimento, as conclusões a que a gente chega ao final de uma solução, elas não são muito consolidadas, né? Você acaba tendo uma certa desconfiança dos resultados ou da análise que você fez em função de uma pequena dúvida, né, por mais simples que seja, em relação a um determinado assunto, né? Muitas vezes a gente até está discorrendo sobre um assunto e não tem aquela segurança simplesmente em função de um pequeno detalhe. Então, à medida que você sente que esse pequeno detalhe começa a te incomodar, começa a fazer falta para preencher, né, certas lacunas, você tem que correr atrás e tentar solucionar, né? Porque na eletrônica nada é tão simples, a gente sabe que são detalhes e detalhes que formam aí um conjunto de informações que vão de repente chegar a uma determinada solução. Então, dúvida é importante sim, qualquer dúvida, qualquer pequeno detalhe, e o que a gente tem que fazer é tentar sanar, correr atrás, tá? Então, em função disso, hoje a gente vai fazer uma pequena videoaula aqui, que vai abordar esse conceito de tensão de offset, que até no início dos meus estudos, né, me causou muita confusão, até que eu pudesse realmente compreender do que se tratava. Então vamos a esse pequeno detalhe. Muito bem, então, dando sequência, nós iremos começar a abordar esse conceito de tensão de offset, procurando aqui no Google Tradutor o significado de offset aqui em português, né? E quando a gente faz essa busca, uma das traduções que ele coloca aqui é deslocar. E essa tradução que a gente vai adotar para o nosso conceito de tensão de offset, como a gente vai ver, que é, a partir de agora, a gente começa a tratar como tensão de deslocamento. Tá? Então vamos entender o que é essa tensão de deslocamento. Muito bem. Essa tensão de offset, ou esse offset, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Se a gente observar aqui dois sinais, né, eu tenho aqui um sinal senoidal, que tem 0,5 volts de pico positivo e 0,5 volts de pico negativo. Esse sinal, a princípio, ele está ondulando em torno do zero. Se eu somar esse sinal a uma tensão contínua de 3 volts, como a gente pode ver, o resultado que eu vou ter é isso aqui. Eu tenho um sinal que ondula agora em torno dos 3 volts, mas que passa a ter um pico aqui de 3,5 volts, né? Então, se a gente observar, quando esse sinal aqui tem um pico de 0,5 somado com 3, dá 3,5. Quando esse sinal tem um pico aqui negativo de menos 0,5 somado com 3, ele passa a ser 2,5. Então, o que a gente fez, na verdade, né, traduzindo, foi deslocar esse sinal 3 volts acima, ok? Então, eu mudei o eixo desse sinal, o centro desse sinal. Então, agora esse sinal passa a ter aqui um valor de tensão média, que é uma tensão contínua de 3 volts. Se a gente observar nesse sinal inicial, a tensão média desse sinal inicial aqui é zero, porque ele ondula em torno do zero, né? Então, a partir de agora, o nosso offset é esse deslocamento que a gente está vendo aqui, de 3 volts. É simplesmente uma tensão contínua
que se sobrepôs, se somou ao sinal original, deslocando ele 3 volts acima. Então esse é um offset positivo, né? Então offset a partir de agora é deslocamento para a gente, ok? Muito bem. Como que a gente vê isso aí na prática, né? Esse offset positivo, ele pode ser representado então pela série de duas fontes. Então eu tenho aqui a minha fonte de sinal, representando, por exemplo, um microfone, alguma coisa, né? E uma tensão contínua, ligada em série, né? Então, fazendo com que a tensão resultante aqui nos terminais do resistor seja o sinal que veio ali do gerador, deslocado de uma certa tensão contínua, que a gente chama então de offset, esse deslocamento, tá? O conceito nada mais é do que esse, ok? Bom, esse offset também pode ser negativo, como a gente vai ver aqui no segundo gráfico, né? Eu tenho os mesmos sinais aqui, esse mesmo sinal senoidal, ondulando em torno do zero, portanto ele tem uma tensão média igual a zero. Se eu sobreponho esse sinal aqui, né, se eu estou somando esse sinal agora com uma tensão negativa, de menos 3 volts, esse sinal que ondulava em torno do zero passa a ondular em torno do menos 3 volts. Então agora eu tenho um offset aqui negativo. Eu desloquei todo o meu sinal para baixo, ok? E agora os picos aqui do meu sinal são picos todos negativos. Veja que eu não tenho mais um pico positivo e um pico negativo, né? Aqui em cima eu tenho pico positivo e um pico negativo. A partir de agora, os picos aqui, o máximo e mínimo, são todos negativos, ok? E a média desse sinal é em torno de menos 3 volts. Então agora eu criei um offset negativo, eu desloquei aquela informação inicial, aquele sinal, para a região negativa do gráfico ali. Aqui a mesma coisa, olha, se a gente observar o sinal inicial ele é positivo e negativo. A partir do momento que eu crio esse offset, o sinal existe aqui, continua ondulando, mas em torno só do 3 volts, portanto ele é sempre positivo agora, né? Ele ondula em torno de 3,5 e 2,5, né? Então outro detalhe que a gente pode ver é que o pico a pico aqui, ó, do sinal, ele continua sendo de 1 volt, ok? É o mesmo sinal, só deslocado, ó. Se eu pegar aqui esse sinal, se eu medir daqui até aqui, eu continuo tendo 1 volt de pico a pico, ok? Muito bem. Antes de dar sequência, né? Como é que a gente conseguiria fazer esse offset aqui na prática, né? Se a gente pegar o LT Spice aqui, o software da LT Spice, e montar um circuitinho, a gente vai ver que é bem simples, né? Vamos fazer rapidamente aqui, ó. Eu vou pegar uma fonte de sinal e vou ligar ela num determinado valor aqui de resistor, né? Se a gente interligar o circuito aqui rapidamente, colocando um terra, vamos colocar aqui um resistor de 1K só para colocar uma cargazinha. Então basta configurar na fonte aqui um sinal senoidal com uma amplitude de 0,5 volts, uma determinada frequência aqui, vou colocar 250 Hz. Está montado o sinal, qualquer software sempre vai ter essa configuração da fonte aqui com um sinal senoidal, por exemplo, né? Então, se a gente fizer a simulação, eu vou colocar aqui uma análise transiente aqui, vamos simular aí por uns 10 milissegundos. Está aqui o meu sinal senoidal, ok? Então essa é a parte simples. Então o detalhe aqui é que esse sinal senoidal ele está aqui ondulando em torno do zero e chega a 500 milivolts de pico, ou 0,5 volts, ó, sem offset. Então a ideia aqui, como é que a gente gera esse offset? Existem duas formas. Uma delas, né, é através realmente do conceito, que seria representar esse sinal aqui com a superposição ou a série aqui de duas fontes. Então vou colocar mais uma fonte aqui, ó, em série, ok?
Se eu quiser deslocar esse 0,5 então para 3 volts para cima, eu vou selecionar essa fonte aqui com 3 volts de tensão. Veja que elas formam uma série e o resultante desse circuito está aqui deslocado 3 volts para cima, tá? Aqui ele só está mostrando a partir de 2,5, mas veja que o sinal ele está ondulando aqui em torno de 3 volts, chega a 3,5, cai a 2,5. Então esse sinal está sendo observado. Se a gente quiser ver em maiores detalhes, ó, vou colocar um resistor bem pequenininho aqui, só para que a gente possa mensurar os dois valores juntos, executando aqui e medindo. Aí dá para ver esse sinal então deslocado, né? Então tá aqui, ó, ele tá 3 volts com offset de 3 volts, chega a 3,5 menos 2,5. Então essa seria uma das formas. A outra forma de se gerar o offset é simplesmente indo no software, tá? Eu vou tirar essa fonte aqui, indo no software, todos os softwares de simulação têm essa opção. Você vem aqui, tem a opção aqui, não sei se estão enxergando, mas DC Offset. Então eu vou colocar aqui um offset de 3 volts, que é o que a gente acabou de fazer. Vou simular e está aqui o circuito medindo o mesmo sinal deslocado de 3 volts, né? Então nesse caso eu não precisei colocar aquela fonte em série. A própria fonte de sinal aqui, como a gente vê, ela tem uma opção aqui de DC Offset. Esse offset pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Se a gente simular aqui, agora o sinal está para baixo aqui, ó, menos 3 volts, ok? Então essa é a forma de se fazer aí num simulador, por exemplo, ou até na prática, né? Na prática, os geradores de funções têm essa opção de alguns, né? Tem essa opção de você permitir acrescentar esse offset ao sinal que você está gerando, né? Quando não existe, você teria que fazer de alguma forma uma série com outra fonte, como a gente acabou de ver, ok? Voltando lá para o nosso circuito, dando continuidade, né? A gente viu então que o offset pode ser positivo e ele pode ser negativo. E agora, né, já que a gente está falando desse offset, lembre que esse offset só faz sentido aqui quando a gente está falando de algum tipo de sinal, né? O sinal é o que é o nosso objeto, que é o sinal que contém informação, o sinal que está sendo transmitido por um microfone, está saindo lá de um amplificador operacional, alguma coisa assim. Esse sinal, então, ele pode ou não estar deslocado, né? Então, sempre offset vai estar ligado a algum tipo de sinal, tá? Então, aqui agora a gente vai ver uma forma um pouco mais matemática de caracterizar esse sinal. Então, aqui já se aprofundando um pouquinho mais aí no conceito matemático, né? Observando o mesmo sinal que a gente acabou de verificar aqui, que era o sinal senoidal de 0,5 volts de pico, né? Então ele tem um volt de pico a pico. E agora eu estou conferindo aqui alguns valores a esse sinal senoidal. Então veja que o período é de 4 milissegundos, né? Período é o tempo para completar esse ciclo. Se eu fizer o inverso do período, eu acho a frequência. 1 sobre 4 mili me dá uma frequência de 250 Hz. Então esse sinal que a gente está analisando agora, ele tem 250 Hz de frequência, 1 volt de pico a pico, ondula em torno do 0,5 volts de pico, né? Como é que eu caracterizo isso aí matematicamente? É bem simples. Então a tensão que expressa no tempo aqui, ó, a fórmula que expressa no tempo um sinal senoidal é a seguinte: V em função do tempo t, ele é dado por um V de pico multiplicado por o seno de um ângulo. Esse ângulo é o produto de ômega t. Ômega é a velocidade angular, tá? Então esse ômega ele é medido por 2 vezes π vezes a frequência f, ok? Então reescrevendo, a gente tem essa segunda expressão que é V de pico seno de 2πft. Então aqui apareceu a frequência. Então veja que a minha tensão agora ela depende da frequência do sinal. E se eu quero saber a tensão num determinado instante de tempo, eu substituo aqui esse instante de tempo nesse valor de t. E aí eu consigo calcular a tensão instantânea, ok? A fórmula final seria essa daqui,
onde a tensão em qualquer instante de tempo ela é 0,5 seno de 2 π f t, né? O f é 250, ok? Se a gente fizer um cálculo rápido, em t igual a zero, eu substituo aqui na expressão do t o valor zero. Tudo isso multiplicado por zero dá zero, seno de zero é zero, vezes 0,5 dá zero. Em t igual a zero, eu tenho 0 volts. Está aqui, ó. Em t igual a zero, a tensão é nula. Se eu colocar 1 milissegundos para o t, eu quero saber a tensão num tempo de 1 milissegundos, né? Eu substituo o tempo aqui por 1 milissegundo. Tudo isso aqui, fazendo essa continha, dá π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Seno de 90 graus é 1 vezes 0,5 dá 0,5, ok? Então, se a gente observar aqui, em 1 milissegundo eu tenho 0,5 volts, ok? Se eu fizer a mesma conta para 2 milissegundos vai dar 0, se eu fizer a mesma conta para 3 milissegundos vai dar menos 0,5 e para 4 milissegundos volta a dar 0. Então essa é a expressão ou a forma de expressar o sinal matematicamente, ok? Então está aqui a expressão do meu sinal senoidal. Então voltando aqui para a nossa fórmula, né? Seria essa expressão desse sinal de forma matemática aí. Principalmente isso é interessante para quem está fazendo algum tipo de concurso, né? Conhecer esses detalhes aqui, onde eu tenho esse 0,5 como pico, esse 250 aqui é a frequência, né? De repente isso aqui pode estar mais simplificado, vindo assim 0,5 seno de 500 π vezes t, né? Então, se você olhar esse 500 pt, você sabe que a frequência é 250, porque eu tenho aqui o produto de 2 por 250 deu 500, né? Então é só dividir esse 500 por 2 e você acha a frequência deste sinal, né? Como eu falei, esse sinal aqui tem um valor médio igual a zero. Só voltando aqui para o nosso software aqui de simulação, eu vou voltar aqui o sinal, o offset para 3 volts. Vamos simular de novo. Então, se a gente medir aqui, ó, eu não mostrei para vocês, mas se a gente medir, eu vou clicar aqui com o direito. Opa, deixa eu achar aqui o... Tá aqui, ó. Tá mostrando que a média, average aqui está 3 volts. Exatamente o valor do offset que a gente está simulando aqui, ok? Se a gente fechar aqui, tirar o offset, colocar um offset de 0 e simular novamente, o sinal ele ondula em torno do zero. Se a gente quer saber aqui pelo software o valor médio disso aqui, eu clico aqui com o botão direito do mouse e ele já me dá o average aqui, 63 milivolts, que é aproximadamente zero, ok? Então só para confirmar as médias aí do sinal. Então dando continuidade, essa é a forma de representar esse sinal. Se você tem curiosidade, você pode vir aqui no Wolfram Alpha. É interessante que você pode simular isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, eu digitei 0,5 vezes o seno de 2 vezes π vezes 250t, tá? Se a gente pedir para ele simular isso aí, tá aqui, aparece o gráfico desse mesmo sinal. Então, aqui no pico, mais ou menos, ó, aqui em 0 eu tenho 0,002, que é 2 mili. Em 1 mili eu estou aqui em 0,5. Então, só para a gente ter uma ideia matemática desse sinal aí que a gente acabou de analisar, ok? Dando continuidade. Agora, simplesmente, a gente agregou um offset ao mesmo sinal. Então, está aqui o sinal deslocado de 3 volts para cima, como a gente viu anteriormente, né? Esse offset de 3 volts, como que eu posso representá-lo matematicamente? É o mesmo sinal, veja aqui, só está deslocado de 3 volts. Então é bem simples, né? Lembra da fonte em série? Matematicamente eu vou pegar a equação que a gente acabou de estudar,
isso aqui, e somar 3 volts. E aí eu tenho a minha representação matemática daquele sinal com um offset de 3 volts, tá? Substituindo aqui t igual a 0 e t igual a 1 milissegundo, a gente chega, então, nos valores de pico deste sinal. Muito bem. A representação, como a gente viu, está aqui. Ela pode ser com duas fontes em série, né? E aí essa fonte ligada em série, simplesmente está deslocando o sinal aqui em torno do valor da fonte, valor médio da fonte, como a gente já simulou. Agora vamos para uma parte mais prática, né? Onde a gente vê esses conceitos aí de offset, né? Então, se a gente fizer uma busca rápida aqui na internet, ó, vou lá no YouTube, normalmente quando a gente digita lá, tensão de offset, veja que praticamente tudo se refere aqui a amplificadores operacionais, que é onde esse offset aparece, né? O que a gente está tratando aqui é do conceito de offset, tá? Que é um pouco diferente, mas agora a gente já está vendo aqui a aplicação do conceito do offset lá no amplificador operacional. Então, olha só, se a gente tem uma fonte de sinal que está mandando esse sinal aqui de 20 mV de pico positivo e 20 mV de pico negativo. Tem um amplificador, não estou detalhando internamente como é que é esse amplificador, nada do circuito, né? Eu só estou mostrando aqui que esse circuito amplificador ele está alimentado com mais 12, menos 12, e todo sinal que entra aqui sai multiplicado por 2, ok? Então, se eu multiplicar aqui 20 mili por 2, sai 40 mili. Se eu multiplicar menos 20 mili por 2, sai menos 40 mili. Opa, mas espera aí, esse amplificador, ele tem um erro, agora estou falando de erro de offset, de 10 milivolts. O que significa isso? A gente acabou de ver que offset é deslocamento, né? Aqui o circuito tem um deslocamento de quanto? 10 milivolts. Então veja só, qual é o resultado disso tudo aí que a gente está vendo? O sinal que vai entrar vai sair multiplicado por 2 e ainda vai se somar 10 milivolts. Então basicamente é isso, ó. O sinal de saída, ele vai ter agora um pico aqui de 40 milivolts positivo, menos 40 milivolts negativo, tudo isso somado a um offset de 10 milivolts. Então, qual é o resultante, né, desse sinal lá na saída? É esse que a gente está vendo aqui em vermelho, ó. O pico 40 mais 10 dá os 50, 40 menos 10 dá menos 30. Então veja que o sinal ele sai ondulando em torno do erro de offset. Ok? Então o que aconteceu? Essa área aqui, ó, agora é menor do que essa área positiva, tá? Fazendo com que a média fique aqui em 10 milivolts desse sinal. Esse sinal ele tem uma parte positiva e uma parte negativa, tá? Então veja que agora eu chamo de erro de offset. Por quê? Porque não deveria ter esse erro na saída aqui, ó. Isso aqui é um erro interno causado pelo desbalanceamento do circuito do amplificador, tá? Então veja, todo sinal sai multiplicado por 2, que é o objetivo, amplificar, mas ainda eu agrego esse erro, somo 10 milivolts. Então esse sinal de saída ele tem um erro de 10 milivolts, deslocando o sinal para cima. Então eu estou distorcendo aí o meu sinal, tá? Se da mesma forma, se eu jogasse 0 volts aqui na entrada, teria que ter 0 volts aqui na saída, mas não vai ter quanto? 10 milivolts de tensão contínua de erro. Esse erro de offset ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Se a gente observar lá o LM741, o fabricante, já em função aqui da arquitetura dele, sabe que vai ter lá um erro de offset, que pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí ele já deixa aqui
o pino 1 e o pino 5 para você fazer a correção desse offset com um potenciômetro externo, tá? Tentar zerar ao máximo ou aproximar de zero o máximo possível. É uma calibração que você faz para tentar zerar esse erro de offset, tá? Que é essa tensão indesejável que aparece devido ao desbalanceamento do circuito. Então isso em relação a amplificadores operacionais. Mas tem outros conceitos aqui que a gente pode abordar. Ó. Isso aqui é um sinal senoidal entrando no retificador de meia onda com filtro, aonde a gente sabe que vai ter um ripple ondulante aqui na saída. Aqui está a simulação e observando a simulação, esse aqui é o ripple. Esse ripple que tem um pico positivo máximo e um pico positivo mínimo, na verdade tem uma tensão média, né, entre o máximo e o mínimo. Isso forma um valor médio, que é o valor médio da tensão de saída da tua fonte e desse retificador de meia onda. Tá? Essa é a tensão contínua dele, é a média dessa ondulação, desse ripple. Esse valor médio aqui, ó, ele é o que? Um offset. Por quê? Ele está deslocando esse sinal que eu chamo de ripple. Lembra que eu falei ripple? Offset sempre está relacionado ao sinal, né? Esse offset é a média dessa ondulação desse sinal aqui, tá? Então esse offset é o valor médio de saída da fonte aí de sinal. Nesse caso aqui, ó, o valor médio aqui está dando 14,4 volts, tá? E para finalizar, vamos pegar aqui um pré-amplificador de áudio aqui, com um transistor bipolar. Então veja, aqui eu tenho uma fonte geradora de sinal, essa fonte pode ser um microfone, uma antena, sei lá, algum dispositivo, né, um captador magnético de um violão, por exemplo, que está mandando um sinalzinho aqui de milivolts, né, alguma coisa lá em torno de 10 milivolts, 100 milivolts. Esse sinal, ele vai, aqui veja que ele ondula em torno do zero, e aí ele vai entrar para dentro do amplificador operacional, tá? Mas o detalhe é o seguinte, veja que o amplificador operacional, que é o circuito amplificador, né, que é composto por R1, R2, R3, R4 e o transistor, ele está todo alimentado com tensão contínua, né? Essa tensão contínua tem a função de polarizar e fazer com que esse circuito aqui funcione, opere. O detalhe é o seguinte, essa tensão contínua, ela gera uma tensão contínua constante aqui, VB, ela gera uma tensão constante aqui, VC, e esse sinal vai se sobrepor a essas tensões constantes, como a gente vai observar aqui no gráfico. Então veja que o gerador lá está mandando aqui, ó, um sinalzinho com 100 milivolts de pico, ok? Esse sinal, quando entra lá na base do transistor, ele vai encontrar uma tensão contínua de 1,3 volts. Então o que acontece? Esse sinal se desloca de 1,3 volts para cima, ok? Então aqui esse VB, vamos só dar um zoom aqui, nesse ponto eu tenho 1,3 volts de tensão contínua, tá? Que vai se somar ao sinal de entrada. Então eles estão fazendo uma série ali. O que aconteceu? O sinal de entrada se deslocou 1,3 volts para cima. Agora o pico é esse 0,1 mais 1,3 e esse menos 0,1 mais 1,3. O sinal passa a chacoalhar aqui, a ondular de 1,4 positivo a 1,2 positivo. Esse efeito vai fazer com que a tensão lá no coletor do transistor ondule junto, tá? Mas em torno de quem? De 6 volts aqui. De onde veio esses 6 volts? Da fonte e do circuito. Aqui tem 6 volts de tensão contínua, tá? Então o sinal de saída do amplificador, ele oscila em torno dos 6 volts. Então aqui eu simulei, olha, de 6 ele foi para 10, de 6 ele caiu para 2. Então ele está ondulando aqui, ó, de 6 para 10, 4 para cima, 4 para baixo, 8 volts de pico a pico, mas sempre positivo, né? Positivo, positivo.
Lá na saída, para a gente extrair e recuperar esse sinal, existe este capacitor aqui, ok? Esse capacitor vai filtrar a tensão contínua e simplesmente vai deixar passar aqui os 8 volts de pico a pico, porém 4 positivo e 4 negativo. O que esse capacitor fez? Ele eliminou esse offset de 6 volts aqui, tá? Então esse cara aqui é o nosso offset. Certo? Então veja como esse offset ele aparece em diferentes aplicações. Muito bem, com isso a gente finaliza essa rápida, breve videoaula em relação ao assunto aí de offset, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Grande abraço.